Olá, alunos da turma ATS 16. Eu venho aqui para darmos início à nossa disciplina de Administração e Auditoria em Enfermagem, tá? Essa é a nossa primeira aula e hoje nós iremos falar sobre auditoria, o que é definição de auditoria, quando a gente fala auditoria em enfermagem, quais são os profissionais que atuam na auditoria em instituições de saúde, o que eles atuam, o que eles realizam de auditoria, como que é essa auditoria. Lembrando que o profissional enfermeiro e o técnico de enfermagem, eles podem participar do processo de administração e auditoria em enfermagem, tá? Então, eles vão avaliar contas hospitalares, anotações de enfermagem, né? Enfim, glosas que vêm de outros serviços, né? Existe uma ampla área aí no que se trata de auditoria e administração. Nessa aula também eu já vou dar início aí, começando com a introduçãozinha aí de administração, às teorias administrativas existentes, tá? Uma dica para vocês, né? Se atentem a essas teorias, porque isso cai muito em concurso público. Experiência própria, de cada 10 concursos que eu faço, 8 cai sobre teorias administrativas, tá? No que se trata da enfermagem. Então, se atentem a esse tema. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Lembrando que no término de hoje, nós estamos aí deixando aí uma atividade complementar, tá? Justamente para ser um instrumento de estudo aí para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, pode me deixar uma pergunta via portal, pode me mandar um e-mail que a gente vai se falando, tá? Então, vamos lá. Deixa eu minimizar aqui. Administração ou gestão é a ciência social que estuda e sistematiza as práticas usadas para administrar. Antes, isso na enfermagem acabava vindo por terra, porque a enfermagem é muito assistencial, né? Não pensava em administrar, em gestão, né? E quando a gente fala em administrar, gestão da assistência, nós não estamos falando só dos diretores de uma instituição, né, dos líderes de uma instituição. Nós estamos falando de todo um processo de trabalho, tá bom? Por isso que as disciplinas de administração e auditoria entraram com tudo aí na área da enfermagem, né? Porque tudo, antes da gente fazer, de prestar uma assistência de qualidade, a gente precisa planejar, né? Administrar, como que vai ser todo esse processo, tá bom? O termo administração significa direção, gerência, ou seja, é o ato de administrar ou gerir negócios, pessoas ou recursos, com o objetivo de alcançar metas definidas. Então, todas as empresas, sejam elas de saúde ou não, né, seja do ramo empresarial, todas elas internamente têm um espírito de administração, porque todas elas têm um objetivo final. Na área da saúde, nosso objetivo é prestar uma assistência de qualidade, né, sem danos à vida ou danos mínimo possível, né, de reversão e tudo mais. Então, esse é o nosso objetivo. E para ser alcançado esse objetivo, nós precisamos administrar os processos, tá bom? Agora vamos conhecer um pouquinho da história da administração. A necessidade da administração existe desde as mais antigas sociedades. Todavia, foi com a expansão do processo de produção industrial na Inglaterra, França e Estados Unidos que as mudanças na organização do trabalho, com a separação entre a concepção, execução e controle, fizeram com que a prática e a teoria da administração do trabalho ganhassem impulso. Então, lá na época do início de industriais, né, de Charlie Chaplin, acho que eu falei o nome dele errado, desde aquela época já começavam os princípios de administração, de gerência, né, de direcionamento. Logo mais para frente nós iremos estudar sobre algumas teorias de administração, quanto as questões de administração evoluíram dos anos para cá, tá bom? Para se ter uma administração de qualidade, seja na área da saúde ou empresarial,
existem algumas etapas para que isso aconteça. Então, são funções administrativas: planejar, organizar, dirigir, executar e controlar. Agora nós iremos falar de cada um deles, mas resumidamente, planejar é como eu vou fazer, né? Organizar, quais são as etapas, o que vem primeiro, né? Dirigir é botar a fazer, né? Dirigir é direcionar. Executar é propriamente dito fazer, cada processo fazer o que está estabelecido. E controlar é a gente observar, fazer uma auditoria, né? Administrar se os processos estão funcionando de acordo com o nosso planejamento. Então, todas essas 5 funções, na verdade, elas são ciclos, né? De começo, meio e fim, começo, meio e fim, né? Que nunca tem um término propriamente dito, né? Após eu controlei, se deu certo eu continuo, se não deu certo eu tenho que planejar novamente, tá bom? Planejamento é a primeira das funções administrativas, até porque sem um bom planejamento nada vai para frente, né? Uma das mais importantes, pois serve de base para as demais. O processo de planejamento é a ferramenta para administrar as relações com o futuro. O planejamento consiste na tomada antecipada de decisões entre o que fazer antes da ação ser necessária. Planejar consiste em simular o futuro desejado e estabelecer previamente os cursos de ação necessários e os meios adequados para adquirir os objetos. Então, como eu falei para vocês, planejar é parar, pensar qual é minha meta, o que eu quero, como eu vou fazer, qual o meu prazo, o que eu preciso, tá? Isso é o planejar, a primeira etapa do nosso processo de administração, tá bom? Organização. Para que os objetivos possam ser alcançados, os planos executados e as pessoas possam trabalhar eficientemente, as atividades precisam ser agrupadas de maneira lógica e autoridade distribuída de maneira a evitar conflitos e confusões. Como eu falei para vocês, a gente precisa ter um processo organizacional. O que é que vem primeiro, quem faz isso, quem faz aquilo, de direcionamento, tá bom? Senão, todo mundo acaba fazendo o que acha que é certo e no final das contas a gente não chega numa meta nenhuma, tá? Direção. Para que o planejamento e a organização sejam eficientes, eles precisam ser dinamizados e completados pelas orientações a ser dadas às pessoas por meio de uma adequada comunicação e habilidade de liderança e motivação. Dirigir é comandar e orientar o pessoal. Dirigir é acionar e dinamizar a empresa. Dirigir está diretamente relacionada com a atuação sobre recursos. Então, direção é estabelecer o que cada um deve fazer, como cada processo deve funcionar, tá bom? Execução é o processo de execução, consiste em realizar atividades planejadas por meio da aplicação de energia física e intelectual, ou seja, é a mão de obra propriamente dita, tá bom? É fazer acontecer, né? É fazer e saber o que está fazendo, né? E a nossa última etapa aí das funções administrativas envolve as questões de controle. Enquanto o planejamento abre o processo administrativo, o controle serve de fechamento. Irá verificar para que tudo ocorra de acordo com as regras estabelecidas e as ordens dadas. Como eu falei para vocês, no ramo hospitalar, né, em questões de instituições de saúde, nós utilizamos muito o ciclo PDCA, que é planejar, fazer, checar e agir. E volta o ciclo. Planejar, fazer, checar e agir. Utilizam muito esse ciclo, ele é uma ferramenta da qualidade, justamente para alinhar os processos, né? Se o que eu planejei não deu certo, eu tenho lá na minha ação eu descobri que não deu certo, eu volto o ciclo novamente. Planejar, fazer, checar para ver se está dando tudo certo e agir, tá bom? Agora a gente vai entrar no assunto de auditoria em enfermagem. É um conjunto de ações utilizadas
na avaliação e fiscalização dos prestadores de serviços de saúde e na conferência de contas relativas aos procedimentos executados, no atendimento ao gasto, do custo à qualidade a ser alcançada. Então, quando a gente fala em auditoria de enfermagem, muitos hospitais, eles possuem, um centro, um setor específico para a realização de auditoria. Eu, particularmente, hoje, trabalho no setor da qualidade de um hospital e a nossa equipe é focada em fazer auditorias, justamente para saber se o processo está acontecendo corretamente de acordo com os nossos POPs, protocolos, nossas normas internas aí, tá bom? Mas existem também setores específicos, que são setores de auditorias de enfermagem. O setor de auditoria e enfermagem, ele vai ver questão de prontuário, o quanto esse paciente gastou, se realmente eles conseguem, quando se trata de planos de saúde, cobrar do plano de saúde o que esse paciente gastou, tá bom? Então, existem sim setores específicos, que é formado aí por enfermeiro, técnico, médico, auditor, tá bom? É toda uma equipe composta justamente para auditar determinados processos aí estabelecido pela instituição, tá bom? O auditor de enfermagem tem por objetivo garantir a qualidade da assistência prestada ao usuário, viabilizando economicamente a instituição, conferir a correta utilização e cobrança dos recursos técnicos disponíveis. Então, principalmente em planos de saúde, eles possuem esse setor de auditoria e enfermagem para saber se outros planos não estão cobrando a mais do que deveriam, tá? Então, vamos supor que eu tenho o plano de saúde X, mas eu estou lá em Mato Grosso e fui atendida pelo serviço, um plano de saúde Y. Esse plano de saúde Y, ele vai mandar a minha conta para o meu plano de saúde X, porque meu plano de saúde é o X, Então, o Y faz toda uma auditoria lá do que eu gastei, se foi passado alguma sonda, se foi usado algum catéter, vai juntar todas essas informações e mandar para o meu plano de saúde. Chega a conta lá para o meu plano de saúde, os auditores de enfermagem, eles vão ver se realmente aquele plano Y não está cobrando mais do que deveria, Então, se eu fiquei lá internada um dia, talvez eles estejam cobrando a conta de 3 dias. Então, a auditoria justamente é para barrar, pensando em questões econômicas da instituição, tá bom? Sem contar que também existem as auditorias de processo, que normalmente quem faz isso é a área da qualidade ou até mesmo da CCIH, tá bom? Deve efetuar levantamentos de custos assistenciais para determinar metas gerenciais e subsidiar decisões do corpo diretivo da instituição, proporcionar aos usuários confiabilidade e segurança na relação prestador, instituição e usuário. Agora nós vamos falar sobre as teorias de administração, Então, tem toda a história aí da administração, Desde as questões clássicas, burocráticas, estruturais, das relações humanas, e aí a gente acaba encerrando aí, quando a gente fala em teorias administrativas, em novas abordagens, novas metodologias administrativas, tá bom? Vou citar aí para vocês algumas cronologias de teorias administrativas. Em 1903, começou-se a estudar, a falar sobre administração científica. Um pouco mais para frente eu vou falar para vocês sobre toda essa história, tá bom? 1916, entramos aí na teoria clássica da administração. Em 32, a teoria das relações humanas, em que o trabalhador ele precisava se sentir bem no que estava fazendo, tá bom? Em 1940, na questão de burocracia. De 47, a teoria estruturalista. 1951, a teoria dos sistemas. 1954, a teoria neoclássica da administração. 1957, a teoria comportamental na administração.
1962, o desenvolvimento organizacional, e 1972, a teoria de contingência, aquela teoria, se não der certo, o que a gente vai fazer, tá? Em 1990, entrou aí essas novas abordagens, o novo jeito de pensar a administração. Eu deixei alguns quadros aí para vocês, né? Se vocês tiverem interesse de lerem melhor, tem os tópicos, exemplos do que seriam cada teoria, tá bom? Eu vou abordar aqui as principais teorias, que é a teoria da administração científica. Então, quando se fala dessa primeira corrente de administração como ciência, o destaque vai para o engenheiro norte-americano Frederick Taylor. Então, foi Taylor que começou a pensar, a estudar as questões administrativas, tá bom? Ele observou ao longo de sua carreira a deficiência das produções fábricas, tais como muitos trabalhadores não cumpriam seu dever, as decisões dos administradores eram baseadamente em intuições e palpites. Os departamentos das empresas não eram integrados. Aos trabalhadores eram delegadas funções onde não possuíam habilidades, dentre outras definições. Então, Taylor foi lá no chão de fábrica, né, de uma empresa e constatou que a administração científica, porque foi o estudo dele, se baseava em uma administração totalmente desorganizada, né? Não tinham metas a serem atingidas, os trabalhadores não tinham habilidades, né? Muitos não cumpriam o que era estabelecido, né? Tudo isso foi o estudo e o pontapé aí das questões administrativas realizadas por Taylor, tá? Teoria da administração científica. Tendo em vista os problemas da produção fábrica, Taylor achou por bem desenvolver o estudo sistemático e científico do tempo, o que consistia em cronometrar o tempo em que os funcionários produziam determinados produtos no maior ritmo possível. Este estudo tinha como objetivo analisar o tempo necessário para o desenvolvimento de determinada tarefa e o salário correspondente. Então, nesse estudo de Taylor também, ele começou uma metodologia Lean aí, né? A questão de quanto tempo se leva para fazer determinada coisa, que recursos eu poderia utilizar no menor custo possível, né? Então, ele começa esse estudo daí. Ao passar dos anos, Taylor observou que a questão do tempo e salário unicamente não solucionaria o problema. Então, desenvolveu uma nova pesquisa que visava o aprimoramento dos métodos de trabalho. Nesse sentido, ele apresenta uma nova concepção dos princípios da administração de uma empresa, que são os seguintes: seleção e treinamento de pessoal, salários altos e baixos, custos de produção, identificação de como executar a tarefa de melhor maneira possível e cooperação entre trabalhadores e administração. Então, Taylor fez todo esse estudo e ele veio com essa proposta de que eu preciso de um trabalhador para execução de determinada máquina, então eu preciso de uma pessoa qualificada para isso, né? Que tenha experiência para isso, né? Tá bom? Desculpa. Ainda outros aspectos foram abordados, entre eles padronização de ferramentas e equipamentos, sequenciamento e programação de operações, estudo de movimentos, conveniência de uma área de planejamento, cartões de instruções, pagamento de acordo com desenvolvimento e cálculos de custos. Após esses estudos, o guru da teoria de administração científica agregou ao seu estudo que o incentivou individual ao trabalho atenderia o desejo de ganho material, estimulando assim o crescimento pessoal, tá? Aí eu deixo só um resumo das principais abordagens de Taylor aí, né? Agora a gente vai falar sobre a teoria clássica da administração. A teoria da administração clássica foi fundada por Henry Farrell, logo após a Primeira Guerra Mundial.
e tem como ponto de partida o estudo científico da administração. Fayol apresentou uma novidade em sua época, a necessidade de um ensino organizado e metódico de administração para formar administradores. Então, lembra que lá na época de Taylor, ele identificou que os administradores eram mais paga-fogo, né? Eles não tinham uma direção, né? Uma organização. E aí, na questão de teoria clássica da administração, Fayol, ele já vem com esse questionamento de profissionais habilitados em administração, que saibam administrar. Tá? A teoria clássica tem como estrutura a organização, e ele acreditava que o comportamento administrativo deveria ter como modelo a organização militar, ou seja, um sistema de hierarquização, no qual haja uma cadeia de comando interligando as posições e definindo quem se subordina a quem. Então, ele veio com essa questão de hierarquia, né? Quem são os diretores, os administradores e quem são os executores, né? Ele veio estabelecendo esse processo, tá bom? Pode-se verificar que a teoria clássica aborda a constituição de uma organização baseada em uma cadeia de comando, pela qual existe um corpo executivo que controla todo um grupo de pessoas que hierarquicamente se subordinam. Também deixei alguns pontos importantes aí, né, na questão de Fayol, né, que é organização militar, hierárquica, entre outras. Teoria das relações humanas, a importância da cooperação, motivação humana, liderança, comunicação e dinâmica de grupo, humanização e democratização na administração. O fator psicológico interfere na produção mais que o fisiológico. Mayol, né, que foi que entrou com essa teoria aí, né, pensando realmente nas relações humanas, do que é importante ao trabalhador, né, pensando que a pessoa, quando não está com o psicológico bem, né, ela não consegue produzir tão bem assim. Então, ele trouxe essa proposta, tá? O mais importante contribuinte para a Escola das Relações Humanas realizou um estudo que visava, em princípio, entender a produtividade e luminosidade no local de trabalho. Então, ele foi também lá no chão de fábrica fazer o estudo dele em questão de ambiente, né? O quanto o ambiente intervia nas questões de produtividade de determinado trabalhador, tá? Esperava-se que o aumento à luminosidade aumentaria o desempenho dos trabalhadores. Assim como se diminuísse a luminosidade, diminuiria o desempenho dos trabalhadores. No entanto, ao trocarem as lâmpadas por outras de uma mesma potência, notou-se a queda do desempenho dos trabalhadores, levando à conclusão de que o que realmente poderia levar em consideração era o estado psicológico dos trabalhadores. Foi analisado, então, outros fatores como horário de descanso e alimentação. Porém, os resultados foram diferentes do esperado, pois se notou novamente a influência de fatores psicológicos. Enfim, foi realizado outro experimento, pelo qual foi separado um grupo de 6 trabalhadores e colocado sob uma supervisão mais branda, onde foi encontrado um resultado satisfatório, pois os trabalhadores se sentiam mais liberdade e motivação. Então, quando a gente fala das relações humanas, também está muito interligado aí com a equipe de trabalho, com a liderança, com a instituição, né? Tudo isso interfere na produtividade, tá bom? Teoria de sistema. A abordagem de teoria de sistema foi desenvolvida por Bartholomew, que iniciou um movimento intelectual visando uma ciência unificada. Segundo Massiero, sistema seria um conjunto de elementos que interrelacionam de forma coesa e integrada, buscando atingir determinado objetivo. A abordagem de estrutura de sistema relaciona a estrutura organização com o meio em que lhe há suporte e afirma que a maneira de manter a organização é fortalecer os seus recursos humanos,
que é a fonte motivadora da mesma. Então, ele vem com essa proposta de sistemas, de processo, uma coisa interfere na outra, né? Questão de gerência, uma coisa interfere na outra, visando a produtividade na administração. A palavra sistema está intimamente ligada com a palavra ambiente. O sistema necessita de constantes informações vindas do ambiente para ser analisado o desempenho de produção a fim de atingir os seus objetivos. Então, como eu falei para vocês, é uma coisa interligada na outra, tá bom? Sendo assim, os sistemas estão interligados com a comunicação e é a essência de uma organização, visto que através da comunicação os diversos departamentos da instituição se interligam. Também deixei alguns pontos aí fortes da teoria de sistema. E para finalizar, a gente vai falar sobre a teoria contingencial, né? Se der tudo errado, qual que é o nosso plano de contingência? Basicamente é isso que a teoria contingencial vem propondo aí, tá? Uma característica importante da teoria de contingência é que não se consegue sucesso na organização partindo de um único ponto. Então, é necessário que a gente tenha um plano B. Se o plano A não funcionar, o que a gente faz? Tá? É necessário diversidade de alternativas para encaminhar estudos, demandas organizacionais e problemas. Contingência significa eventualidade, incerteza, ou seja, a teoria da contingência aborda as diferentes formas de administrar. A forma de administrar é relativa, envolvendo uma série de fatores. Assim sendo, a maneira em que uma organização deve ser administrada está condicionada ao ambiente em que ela está inserida. O fato da teoria da contingência considerar a forma de administrar relativa, até porque cada dia é um dia diferente, né? Então, assim, a gente pode planejar chegar em uma meta, mas como iremos chegar, infelizmente tem dias que essa meta, né, não vai ser atingida por determinados fatores. É por isso que a gente precisa ter o nosso plano de contingência. Se não der certo, qual é o nosso outro plano para fazer dar certo, né? Dependendo do ambiente em que a organização está envolvida, limita o processo administrativo, pois não estabelece nenhuma teoria, nenhuma técnica padrão e, por outro lado, enriquece as habilidades do administrador. Principalmente na área da enfermagem, né, quando eu comentei que cada dia é um dia, né? Na área de enfermagem, a nossa meta é prestar um atendimento de qualidade, fornecendo, né, risco mínimo ou zero ao paciente, né? Mas a gente não pode fazer com o mesmo paciente a gente não pode fazer a mesma assistência com todos os pacientes, né? Para isso tem um plano de cuidado individual e a nossa administração de cuidados, né? Porque quando eu assumo o plantão, eu preciso entender o que eu preciso fazer primeiro, né? O que eu preciso fazer depois e como é que eu vou encerrar esse meu plantão. Só que durante o meu plantão pode acontecer várias coisas, então eu preciso ter meu plano de contingência, né? Se o meu primeiro passo é assumir o plantão, o segundo é ir na farmácia, pegar as medicações, receber esse paciente e acontecer alguma coisa de que não dá para mim ir para a farmácia, eu preciso ter o meu plano B de admitir esse paciente e depois ir até a farmácia, né? Então, internamente, todo profissional de saúde, ele tem o processo de administração intrinsecamente dentro dele, que planeja as ações. Eu deixei aí uma fotinha, né, das questões de teoria contingencial, que basicamente é a diversidade de alternativas, né? Quais as minhas outras possibilidades? Então, só para finalizar essa disciplina de hoje, eu deixo um questionamento aí. Por que estudar administração e auditoria em enfermagem? Eu já falei aí ao longo desta aula, mas eu venho aí reforçando que isso está muito em nós, na nossa equipe, né? A nossa instituição em que nós iremos atuar aí quanto auxiliares, quanto técnicos, no futuro enfermeiros, né?
Então, justamente a gente precisa praticar as questões administrativas e de auditoria, né? Saber nos policiar em determinados processos, tá? A prática de enfermagem é uma das principais atividades profissionais da área da saúde, no qual se abrange diversos departamentos de atuação. Em função do desenvolvimento técnico-científico e da sua prática profissional, a enfermagem é uma profissão que vem evoluindo muito ao longo dos anos. Para estes dois autores, que é Souza e Soares, a enfermagem é um conjunto de ciência humana e social, uma profissão que vem evoluindo consideravelmente ao longo dos anos e vem sendo estudada, e através disso observa-se uma grande contribuição de sua parte para o desenvolvimento de seu pessoal. Hufbach e Pérez entendem que a mais importante responsabilidade da equipe de enfermagem é assistência em saúde e tem como foco a excelência de atendimento, buscando o bem-estar ao cliente. Por isso, né, que o nosso foco é prestar um atendimento de qualidade, né, sem danos ou risco possível ao paciente. Mas para isso a gente precisa ter um processo administrativo. Lembra lá das funções? Que é administrar, dirigir, executar, controlar, verificar, né? A profissão de enfermagem exige de seu profissional um perfil que agregue um conjunto de características que o capacite para exercer sua função da melhor forma, mais adequada maneira possível, sendo alguma delas agilidade, decisões assertivas, criatividade e agregação de valores à instituição onde trabalha. Então, como eu falei para vocês, o processo administrativo tem que ser algo que esteja dentro da gente, né? A gente tem que ter aquele feeling, aquele olhar holístico do que fazer, né? De ser ágil, né? Ágil que eu digo assim, opa, não deu certo, eu vou fazer de outra maneira, né? Aquele ditado que alguns colegas brincam, né? Que no SUS a gente aprende a se virar. Devido à escassez de alguns recursos, a enfermagem se vira muito bem, porque providencia, né, vários outros meios que também podem ser utilizados. Então, a gente tem esse olhar, essa criatividade mais ampla, que está envolvido no processo de administração. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, pode me deixar uma mensagem aí no portal e eu espero vocês na nossa segunda aula de administração e auditoria em enfermagem. Beijo, até mais!